Hey, hello everyone. Welcome to Sampa Church Online. How are you? Everything's good? Everything's okay? I'm so glad we're here again together. And we get some worship songs here and we go to sing together, all right? But before we start, I encourage you for take the Sampa Church link, send in the social media and in your WhatsApp, and call your friends, your family, and they can come join us together. Amen. And actually today online and the next Sunday, and we are on person and the new dress now in the Triple Hotel. Okay, so if you have more information about the dress, just go to Sampa Church at the website, okay, in the WhatsApp, and you can find the new dress in there. Okay, guys, let's go pray. Lord Jesus, we love you, Lord, and we here together, Lord, for we send our voice to you, Lord. Thanks so much, Lord Jesus. You have amazing things, Lord Jesus, every day in our life. Father, we send in our heart and our voice. We worship you, Lord, and we praise your name. Father, just please receive in our worship, receive in our voice, Lord Jesus, and continue blessing, Lord Jesus, every day, Lord Jesus, and forever, Lord. You are God forever, Lord Jesus, and you are hope. You are God. You are amazing things, Lord Jesus, and then nothing, Lord Jesus, nothing compares to you, Lord. You don't have anything, Lord Jesus, compares to you, Lord. Father, we love you, Lord Jesus, and please, Lord Jesus, continue, Lord Jesus, and thank you for your love, thank you for your mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's go sing together and worship.
For we trust in our God, and through His unfailing love, we will not be shaken. We will not be shaken. We will not be shaken. For we trust in our God, and through His unfailing love, we will not be shaken. We will not be shaken. We will not be shaken. Through the battles raged, we will stand and fight. Through the armies rise up against us on all sides, we will not be shaken. We will not be shaken. We will not be shaken. For in the hour of your darkest day, we will be not troubled, we won't be afraid. Hope is rises like the light of dawn. Our God is foes, He has overcome. For
When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in depths of waters. Your sovereign hand will be my guide. When fear surrounds me, you never fail, and you won't just start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above your waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you won't call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Hello and welcome again to Sampa Church Online. Oi, gente, novamente bem-vindos a Sampa Church aqui na internet. I want to quickly remind you that you can join us for an in-person service this next coming Sunday at the Trip Hotel. Uma pequena nota muito importante para vocês: no próximo domingo a gente vai ter um culto presencial lá no Trip Hotel. And the service will start at 11, and you can check out the Facebook page or the website for directions. E o culto vai começar às 11 horas e você pode dar uma olhada tanto no nosso website, bem como no Facebook, para encontrar também o local do nosso culto. And I also want to remind you that we will be having all-you-can-eat meal at the hotel right after church. E também quero te lembrar que depois da nossa reunião, nós vamos ter um tempo juntos de almoço, comendo o quanto quiser, tá bom? Vai ser aquele momento de comunhão gostoso. And Vanusa wants me to remind you that dessert is included. E a Vanusa também mandou lembrar vocês que a sobremesa faz parte do pacote, tá bom? The cost for the meal is 50 reais, but if you have trouble paying the whole price, let the church know and we can help you. O custo total da refeição é de 50 reais. Mas se você tiver algum problema para fazer o pagamento, pode falar com a igreja e a gente vai ver o que pode fazer para te ajudar, tá bom? But I need you to do me a favor. I need you to reserve your spot. You can do that in the chat. You can send us an email or a message on Facebook. Mas eu preciso que você me faça um grande favor. Faça a sua reserva. Você pode olhar, fazer essa reserva lá no Facebook, no nosso próprio site, também lá no lugar da nossa conversação que você tem dentro do seu telefone, tá bom? Have you noticed recently that there seems to be a lot of division in our world? Você já reparou ultimamente como existe tanta divisão no nosso mundo? It seems like everyone is enemies with everyone. Parece que todo mundo se tornou inimigo simplesmente de todo mundo. And in our society, it seems because we're very divided, we always think that it's someone else's fault, not ours. E com toda essa divisão que acontece, a gente sempre tem a tendência também de dizer que essa divisão acontece por culpa de uma terceira pessoa. É sempre a culpa do outro e não tem nada a ver conosco mesmo. Many of you have maybe heard me talk a little bit about my sidewalk rage. Alguns de vocês já me ouviram falar da minha irritação como as pessoas se comportam pelas calçadas. This is not something that I'm proud of, and God has been slowly trying to change me. Isso não é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer para vocês, e Deus tem aos poucos trabalhado no meu coração para que eu mude essa irritação. I can be walking down the sidewalk and there's a group of 4 or 5 people walking, coming towards me. Why do they never let me pass? Por exemplo, eu posso estar andando na calçada e tem 4 pessoas andando no sentido contrário e, de repente, eles estão bloqueando a minha frente. E por que eles não me deixam passar? Não entendo isso. And then somebody bumps into me and they look at me like it's my fault. Então, de repente, até mesmo uma dessas pessoas, outra pessoa, numa outra situação, vem e me dá um esbarrão, entendeu? Dá aquele encontrão e olha para mim como se eu tivesse culpa do que está acontecendo. It also really, really bothers me when I see someone throwing trash down on the street. E uma coisa que realmente me incomoda é ver as pessoas simplesmente pegando a sua sujeira e jogando no chão, na rua também. And then in my neighborhood, people think that it's cool to have a dog, but for some reason they don't understand that when the dog poops, they should pick it up. E, por exemplo, na minha vizinhança também, as pessoas pensam que, assim, bem da moda, bem fashion ter um cachorro, mas, ao mesmo tempo, acho que eles acham que está na moda também deixar o cocô do cachorro no meio da calçada lá, atrapalhando todo mundo. Listen, we are good at coming up with reasons that we think that we're better than others. Veja, nós somos muito bons
em encontrar e em criar razões que nos fazem pensar que nós somos melhores do que os outros. In our world today, people are divided over politics. No mundo de hoje, as pessoas estão divididas, por exemplo, quanto à questão política. Many times people are divided on how we should improve the economy. E também, muitas vezes, as pessoas estão divididas a respeito de como a gente deveria, ou o que deveria fazer para que a economia pudesse melhorar. And then it seems like people are really divided about how should we handle COVID? What do we do with vaccines? How do we deal with masks? E mais ainda, um tópico quente, né, é a questão de como a gente deve lidar com a questão da Covid, as vacinas e as máscaras, né? Listen, this division, this is not how the church and Christians should be. Veja bem, essas divisões não devem refletir aquilo que a igreja deveria ser. Jesus intends for us to be united. Jesus quer, ele tem o propósito de que sejamos unidos. In the book of John, Jesus is about to be crucified, and before he goes to be crucified, he's praying for his disciples. No livro de João, Jesus está quase para ser crucificado e ele ora por seus discípulos. You might think that he's praying for strength for his disciples or for knowledge or that they would be bold or brave, but that's not what he prays. E você pode pensar, Jesus está orando para que os seus discípulos sejam pessoas corajosas, mais ousadas, mais inteligentes, mas na verdade, não é isso pelo que ele está orando. In John 17, starting in verse 20, he says this, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Na verdade, a oração está lá em João 17, 20 em diante, diz assim, Jesus diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. So here, Jesus' prayer is not just for the disciples, but it's also for us, that we would have unity. Então veja que aqui a oração de Jesus não era somente pelos discípulos, mas era também por nós, para que nós pudéssemos caminhar em unidade. Our unity should reflect Jesus and point to Jesus. A nossa unidade deve refletir e também deve apontar para a pessoa de Jesus. When we allow ourselves to be divided, we are betraying Jesus' desire for us. Quando nos permitimos viver divididos, estamos traindo o que Jesus deseja para nós. In our world today, it's very easy to disapprove and disrespect someone just by simply posting something on social media. No mundo de hoje, em nossos dias, é muito fácil a gente desaprovar e desrespeitar alguém, principalmente pelas mídias sociais. I want to caution you about being disrespectful to people on social media. Eu quero chamar a sua atenção sobre essa questão de ficar dando a sua opinião a respeito das pessoas nas redes sociais. If you are a follower of Jesus, Jesus wants us to be united. Se você é um seguidor de Jesus, saiba que ele quer que nós sejamos unidos.
Listen to what Paul is telling us in Titus chapter 3. He says, warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. Veja o que Paulo diz para Tito, lá no capítulo 3, versículo 10 em diante. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. What does this mean when he says that they are self-condemned? O que quer dizer que eles estão por si mesmos condenados? He's saying, be careful because these people are going against Jesus. Ele está dizendo, preste atenção, tome cuidado, essas pessoas estão indo contra o próprio Senhor Jesus. I think here's the challenge for today. Pointing out others' flaws is easier than serving them. Veja, aqui está realmente o desafio para nós nos dias de hoje. Apontar as falhas dos outros é mais fácil do que servi-los. But Jesus calls us to serve people, even the people who are different than us. Jesus nos chama para servir as pessoas e até mesmo aquelas que são diferentes de nós. I think our biggest problem, or I'll just say my biggest problem sometimes is pride. Eu acho que o nosso problema, ou deixa-me dizer melhor ainda, o meu maior problema é o meu grande orgulho. In English, it's a little bit difficult because I think there's two separate meanings for the same word, pride. Em inglês, às vezes eu acho que é difícil, por isso eu quero falar isso com vocês. Há dois significados para essa palavra orgulho. So I can be proud of who my kids are or what my kids are doing. That would be the positive example. Então, o exemplo positivo seria: estou orgulhoso de quem os meus filhos são, de tudo aquilo que eles realizam. Isso daí é um sentido positivo, edificante. But what we're talking about here is the negative example, when we think we are better than others. Mas aqui nós estamos falando do segundo sentido, que é negativo, que significa que nós pensamos que somos melhores do que os outros. Pride is the enemy of unity. O orgulho é o inimigo da unidade. So you may be thinking, but Bob, I'm not proud. I'm just always right. Mas talvez você esteja pensando, Bob, mas não é o meu caso. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu só estou certo 100% do tempo. And I think this is clear evidence that you have an issue with pride. E eu acho que isso é uma evidência muito clara de que você tem problemas com esse lado negativo do orgulho. You might have a pride issue if a different opinion is seen as an attack or a threat. Você provavelmente deve ter um problema se você não aceita uma opinião que é diferente da sua e a vê como um ataque ou uma ameaça. You might have a pride issue if you feel hurt because someone doesn't appreciate you or how hard you work. Você tem um problema de orgulho também se você não se sente reconhecido, se sente desprezado porque ninguém te aprecia ou porque alguém não curte você ou não curte o duro que você dá para fazer as coisas na vida. You might have a pride issue if you have rules for others, but others can't have rules for you. Você tem um problema com o orgulho quando você cria e propõe regras para os outros, mas você não aceita as regras que as pessoas criam e propõem para você.
You might have a pride issue if you post bad things on social media about someone that has different opinions than yours. Você tem um problema com orgulho quando você posta coisas ruins a respeito de alguém que possui uma opinião diferente da sua nas mídias sociais. You might have a pride issue if you separate yourself from other Christians that believe different than you. Você tem um problema com orgulho também quando você se separa de cristãos que têm convicções teológicas que sejam diferentes da sua. And you might have a pride issue if opposing political views are seen as evil. E também você tem um problema de orgulho se você vê que pessoas que possuem posições políticas contrárias às suas, as mesmas são consideradas tendo pensamentos que são malignos. Pride is the enemy of unity and the enemy of Jesus. O orgulho é o inimigo da unidade e o inimigo de Jesus. Let's look at 1 Corinthians chapter 1, starting in verse 10, where it says, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there are no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and in thought. Vamos ver aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam perfeitamente unidos num só pensamento e num só coração, em Cristo Jesus, na mente e no coração. So the church in Corinth, this is what is written to them, and they were not united. Então, veja que a igreja de Coríntios não era uma igreja realmente que estava caminhando em unidade. There were a group of people and they said, ooh, we follow Paul. And another group said, no, you should follow Apollos. And then another group said, no, you should follow Peter. Então, haviam ali alguns grupos, né, algumas frações da igreja, né? Um grupo seguia Paulo, o outro, Apolo, e ainda um outro grupo seguia a Pedro. So there was this one group and they really valued intellectual things, studying and knowledge. Então, tem esse grupo que dava valor para aquilo que é intelectual, para os estudos. Esse era o valor deles. There was another group and they really valued studying the law and trying to follow the law. Havia um outro grupo ainda que estava mais do lado judeu, dando valor para a lei, estudando a lei, seguindo a lei. And then there was this other group and they really valued debate and beautiful speaking, just trying to persuade people. E ainda havia um outro grupo que dava valor para o debate das ideias, para a retórica e falar muito bonito. And each of these groups, they thought that they were more spiritual than the others because of what they valued. E cada um desses grupos achavam que eram mais espirituais do que os outros por causa daquilo que eles achavam importante e davam valor. If we're not careful, you and I can deal with the same kind of issue. E se nós não tomarmos cuidado no dia de hoje, nós podemos cair exatamente no mesmo problema que eles tiveram. We have to be careful that we're not saying, I'm a better Christian because of how much that I know. Nós temos que tomar cuidado de não estarmos dizendo ou tendo a atitude de eu sou o melhor cristão por causa de tudo o que eu sei. We have to be careful that we don't say, well, if you were a real Christian, you would support my politician. Temos que tomar cuidado de não achar dentro de nós aquela atitude que diz para outra pessoa, se você for um cristão realmente, você vai apoiar o candidato político que eu dou apoio. Or if you're a real Christian, you would support my cause.
Então, se você realmente for um cristão que tem conhecimento, você vai realmente dar apoio à causa que eu defendo. I think sometimes we face the same struggles and challenges that the church in Corinth faced. Eu realmente penso que, às vezes, nos dias de hoje, nós, como igreja, enfrentamos os mesmos desafios que a igreja de Corinto enfrentou no momento deles. And there were these groups of people, and many of them were questioning Paul's faith. E então havia esses diferentes tipos de grupo e todos eles, na realidade, incrível, estavam questionando a fé do apóstolo Paulo. And in 1 Corinthians 1:17, this is Paul's response. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. E diante disso, Paulo tem uma resposta lá em 1 Coríntios 1:17 para essa situação. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu sentido, não seja esvaziada. Paul's kind of agreeing with them here. He says, okay, maybe I'm not the smartest person and I don't speak the best, but I came for the gospel. E Paulo está dizendo aqui, olha, talvez eu não seja a melhor pessoa ou mais preparado para fazer, mas eu estou falando em favor do evangelho. Eu vim por causa dele até vocês. And he said, this isn't a competition. It's not about keeping score about, how many people you baptized. It's just about preaching the gospel. E Paulo está dizendo, olha, isso não tem nada a ver com uma competição, com levar vantagem, com ganhar pontos, ou de quantas pessoas você batizou a mais do que eu ou a menos do que eu. Isso tem a ver com pregar o evangelho de Cristo. I think this is what he's trying to tell you and me. You are not spiritually superior because of your views on certain issues. Eu acho que o que ele está querendo dizer para a gente é exatamente isso. Você não é espiritualmente superior por causa de sua posição em certos assuntos. The power of the cross unites us all. Na realidade, o que nos une, o apóstolo Paulo diz, é o poder da cruz. But then let's keep reading in 1 Corinthians 1. In verse 27, it starts off saying, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. Mas Paulo continua ainda dizendo assim, em 1 Coríntios 1:27-31, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. I think it's telling us and reminding us that God chooses to use the foolish and the weak and the low. Eu acho que ele está realmente dizendo e fazendo-nos lembrar que Deus realmente escolheu usar os loucos, os fracos e os insignificantes.
God chooses to give you and to give me mercy and grace. Deus escolheu nos dar graça e misericórdia. We are not the church because we are always right. Nós não somos a igreja porque estamos sempre 100% certos. We are the church because God gives us righteousness that we do not deserve. Somos a igreja porque Deus nos deu a sua imerecida justiça. The only thing that we can boast in is Jesus. A única coisa da qual nós podemos nos gabar, podemos nos achar, é na pessoa de Jesus. Listen very carefully. I'm not saying that you can't have opinions. I am saying your opinions don't make you better. Escute com muita atenção. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter as nossas próprias opiniões, mas eu estou dizendo que as nossas opiniões não nos fazem melhor do que ninguém. Don't let differences divide us, but let Jesus unite us. Não deixe que as nossas diferenças nos dividam, mas deixe que Jesus nos una. That person that maybe you despise, they stand right beside you at the foot of the cross. Aquela pessoa que você pode estar desprezando está ao seu lado, junto com você, aos pés da cruz. This week, let us find ways to serve those who are different than us. Essa semana, vamos procurar servir as pessoas que são e pensam muitas vezes diferente de nós mesmos. Let's pray together. Vamos orar. God, I thank you for the opportunity that we have to worship together today. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de te adorar juntos hoje. God, today we specifically pray for unity. Senhor, hoje, de maneira especial e específica, oramos por unidade. God, in those moments when we feel pride creeping into our life, I pray that you would convict us. Senhor, naqueles momentos em que nós percebemos que o orgulho quer tomar o lugar nas nossas vidas e nos fazendo praticar o pecado, pedimos que o Senhor nos ajude a evitar isso. God, I pray that we would remember this week to boast in you. The only thing that we can boast in is Jesus. Ajude-nos a nos lembrar durante essa semana especial que se a gente quiser se gabar alguma coisa, quiser se achar, que a gente possa fazer isso somente na pessoa de Jesus e na sua obra. We thank you that you offer us mercy and grace and righteousness, even though we do not deserve it. E nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos tem sempre oferecido misericórdia, graça e justiça, mesmo que em nenhum momento da nossa própria vida nós tenhamos merecido isso da sua parte. In your holy name we pray. Amen. No seu nome santo nós oramos. Amém. Just want to quickly remind you that if you've been blessed and you would like to help the church bless others, you can find out how to give on the church website. Quero somente aqui rapidamente te lembrar que se você tem sido abençoado e gostaria de abençoar outras pessoas, você pode saber como fazer isso, como ajudar outras pessoas através daquilo que informamos a você no nosso website. And don't forget, next Sunday, 11 a.m. at Trip Hotel, and we're eating together afterwards. E não se esqueça, no domingo que vem, culto lá no Trip Hotel, às 11 horas, e depois que acabar a nossa reunião, nós vamos ter, então, esse momento de comunhão almoçando juntos. Boa semana. Have a good week.